Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. Pesquisas mostram que 80% dos investidores interessados em comprar uma franquia não definiram nem o segmento que pretendem atuar antes das primeiras reuniões com algumas marcas. Ou seja, todas as redes de franquia podem disputar esses candidatos. Mas quem será que leva vantagem na corrida pela venda de novas franquias? Filomena, obrigado por você ter vindo ao Bastidores do Franchising. Obrigado, o prazer é todo meu. O mundo das franquias no Brasil é um mundo cada vez mais competitivo. Afinal, são 2.700 redes disputando o dinheiro de um potencial investidor para investir numa franquia. Como é que essas redes se preparam para conquistar novos franqueados de uma maneira mais acelerada e mais assertiva? E eu diria até mais profissional. Eu acho que a primeira questão é você criar uma área de fato de expansão. Hoje você vê tanta competitividade, mas ainda você vê marcas que atendem o candidato de acordo com a disponibilidade no dia. Então, se a área de treinamento tiver com menos demanda, alguém da área de treinamento atende, alguém da área de operações. Então, ou seja, é um processo completamente passivo. O que a gente entende? Que o sucesso vai depender de quão bom você consegue estruturar essa área. Então, a primeira coisa tem que ter uma área de expansão. O segundo ponto você precisa ter profissionais com perfil para essa área e capacitados para essa área. E um terceiro ponto fundamental você precisa criar metas e acompanhamento dessas metas, né? Senão fica solto, perdido, ninguém sabe onde vai chegar daqui um mês, daqui 3 e qual vai ser a projeção para o final do ano. Então é importante que tenha um planejamento e uma estratégia para a área de expansão. Então o que você está me falando é que muitas redes, nem uma área de expansão formalizada, formatada, com profissionais 100% alocados, isso tem? Exatamente. As pessoas acreditam que basta entender qual é o negócio para você transmitir isso para um candidato. Mas a questão você não tem que transmitir só para um candidato, você tem que vender o seu negócio. Se você acredita neste negócio, tem que fazer o olho brilhar do outro. Mas não tem um pouco de preconceito quanto a essa palavra de vendedor no mundo das franquias? Ainda existe aquele preconceito porque a gente está acostumado, quando pensa em vendedor, pensar naquele vendedor só transacional, aquele vendedor que quer levar vantagem em tudo, né, que vende aquilo que não entrega, mas esse vendedor já não tem mais espaço no mercado, nem no de franquia, nem outros, né? Os verdadeiros vendedores são aqueles que falam dos benefícios, mas também falam dos pontos que precisam ser melhorados numa operação. Este ganha credibilidade. E um bom vendedor é alguém que seja transparente, que tenha postura e, acima de tudo, que passe essa credibilidade falando do que é bom e do que ainda precisa ser melhorado. É nesta hora que o vendedor conquista um cliente, um candidato, seja o que for. Para saber aquilo que precisa ser melhorado, é preciso métricas, né? Sem você mensurar aquilo que você está fazendo como trabalho, não dá para dizer onde você precisa melhorar ou não. E como é que funcionam as métricas dentro da área de expansão dessas redes? Pois é, por perfil, todo mundo sabe que vendedor costuma não ser alguém que goste de processos, né? Porque é meio oposto àquilo que é ser vendedor. Mas é importante que a área de vendas, nem que tenha áreas de apoio que ajude a estruturar, coloque métricas. O que são métricas? É saber, ok, quantas vendas eu quero fazer no mês que eu estou, no próximo mês, e quais são as ferramentas que vão me dizer se eu tenho candidatos suficiente e se eu faço reuniões suficientes para poder ter esse fechamento. E como é que você faz para controlar todos esses indicadores? Olha, Pedro, hoje tem sistemas no mercado que você pode comprar, pode adquirir sistemas de expansão, mas isso pode ser feito numa planilha de Excel. Eu quero dizer que é tão básico que você pode começar hoje. Você planilha todos os seus candidatos e você vai colocar as etapas que estão ali. Então, quanto mais métricas e objetivos você der para uma equipe de vendas, mais motivada ela vai estar, porque ela sabe o caminho que ela está trilhando e aonde ela precisa chegar. Uma equipe de vendas que não tem isso, está perdida. Quais são as principais etapas que um bom funil de vendas deve ter? Vamos lembrar o seguinte, não dá para fazer o primeiro contato só por e-mail, né? Tem gente que acha que vende franquia por e-mail. O primeiro ponto é manter esse contato por telefone.
Depois manter este contato pessoalmente, porque aí a venda acontece na primeira reunião. É onde você faz brilhar, onde você passa qual é o negócio que você está vendendo. Então, depois dessa reunião, você tem que ter um acompanhamento. E acompanhamento quer dizer, eu preciso falar com o candidato uma vez por semana, e não é com o mesmo candidato 5 vezes na semana, ou algum eu esqueço e falo uma vez por mês, porque quando você não tem métrica, você não sabe qual foi a última vez que você falou com cada um. Então, precisa ter o período. Por quê? O candidato precisa ter seu tempo de reflexão também. Então, ele não pode todos os dias estar recebendo uma ligação se sentindo quase pressionado. Isto faz diferença na venda, faz parte do processo de vendas. Filomena, como é que funciona o conflito entre você ter que vender mais e mais rápido, caso a franqueadora não esteja ainda no seu ponto de equilíbrio, versus a qualidade desses candidatos? Então, a qualidade vem a partir do momento que você sabe quem você quer buscar. Então, quando você tem uma área, você não fica só aguardando os candidatos te procurarem. Aonde está o perfil de empreendedores que eu preciso? Então, eu vou até esses empreendedores e faço um trabalho ativo. Quando você não tem uma área, você só atende quem chega. Reativo. É reativo. Quando eu tenho uma área, ok, não chegou ninguém hoje, a área fica sem fazer nada? Não, aí a área vai fazer e vai pensar em estratégias de como você consegue atrair. Como é que funciona a remuneração fixa e variável dentro do franchising? Quais são os bons números, bons indicadores? Então esse eu diria que é outro ponto fundamental. Não dá para você, isso em qualquer segmento, remunerar uma equipe de vendas só com fixo. E isso a gente vê ainda em muitos franqueadores. Porque qual é o estímulo? O vendedor é vendedor por natureza, né? Ele quer ter o reconhecimento da venda e é um reconhecimento que também começa pelo bolso. Então, ele tem que sentir o gostinho de que ele ganhou mais a cada contrato assinado. Então, é muito importante, inclusive, que a principal remuneração dele não venha do fixo, e sim do variável, porque ele tem que estar diariamente motivado a trazer um pouco mais para a empresa. Que percentual que é uma prática de Olha, mercado? O ideal, não tem uma prática, mas assim, algo em torno de 60, 40, 70, 30, seria mais ou menos algo estimulante. 40% de fixo, 60% sempre a maior parte no variável, né? Ou na pior das hipóteses, que seja meio a meio. Agora, se ele já tiver como retirado fixo 70%, qual é o estímulo que ele vai ter para fazer essa diferença, né? Então, é importante que ele tenha essa motivação também financeira. A gente sabe que o vendedor não é só uma motivação financeira, ele vai ter também o seu reconhecimento como um ótimo profissional, mas isto é fundamental no perfil do vendedor, né? Ele tem que sentir que mexeu no bolso todo mês. E como remuneração variável, que percentual a gente está olhando? Isto varia muito, né? Tem empresas que vai de 5% a 8%, depende muito do modelo do negócio, mas eu diria que normalmente não ultrapassa 10% do valor da taxa de franquia. Quais são as principais etapas que um bom funil de vendas deve ter? Primeira questão é a origem do candidato. Então, o candidato entrou, é importante que eu saiba. Ele veio do meu portal, ele veio de um anúncio, né? Ele veio de portais terceirizados. Então, esta é a primeira etapa, é ter o cadastro do candidato e a origem dele. O segundo é o contato que eu mantive, por e-mail, por telefone. Após esse contato por e-mail, por telefone, eu vou ter a reunião pessoalmente. Então, na reunião pessoalmente, eu tenho que descobrir qual é a região de interesse dele, qual é o capital disponível que ele tem, se de fato é só aquele capital, se ele vai ter sócios, se ele não vai ter sócios. Após essa etapa, aí sim eu solicito aquela ficha de pré-qualificação, que é uma ficha mais completa, né? Tem empresas que acabam fazendo isso antes da vinda do candidato. Eu acho que isso pode ser difícil. Depois de receber toda a documentação, entender quem é o candidato, aí é o momento de eu liberar a minha circular de oferta de franquia. Após a circular de oferta de franquia, eu tenho uma etapa que é tirar as dúvidas dessa oferta de franquia durante esses próximos 10 dias. Tirou as dúvidas, eu posso ter uma nova etapa de reunião, onde aí vai ser apresentado por um comitê maior que faz a aprovação desse candidato. O candidato sendo aprovado pelo comitê, eu passo para a assinatura do contrato ou do pré-contrato. Então, a gente pode ver que não são mais do que 5 ou 6 etapas, mas todas elas têm que acontecer no seu momento. Para fazer melhor o que você já fazia ok no passado, só através de capacitação? Pois é, que é fundamental. Então, 2 pontos que são importantes capacitar um vendedor de franquias. O primeiro é a parte técnica. O bom vendedor, ele tem que entender como é que funciona a logística, compra, pedido, marketing, porque ele vai ter que falar sobre tudo isso. Ele não precisa ser profundo em todos esses temas, mas ele tem que ter um ótimo conhecimento. Então, primeira coisa, a cada 3, 6 meses no máximo, ele tem que reciclar e passar pelas áreas.
Esse é o primeiro. Passar pelas áreas significa trabalhar nas áreas ou ter o contato? Passa um dia lá, como é que está a área financeira, como é que está a loja, vai lá, fica atrás do balcão para entender a operação, é importante. O segundo, ele também tem que ser treinado em técnicas de venda. Então, ele tem que receber treinamentos de motivação, de negociação, de postura. Então, esse conjunto técnico mais comportamental vai fazer um vendedor fazer o trabalho como deve ser feito, ou seja, ninguém segura, né? Vendedor bom é aquele que a gente segura e não aquele que a gente tem que empurrar. E como é que funciona quando o vendedor precisa vender 2, 3, 4 marcas daquele grupo de franquias? Como o mundo ideal é que você tenha um vendedor para cada marca com um corpo de dedicação forte. Agora, se você ainda não tem isso, você tem que mensurar o resultado por todas as marcas. E a meta dele não pode estar amarrada só na venda, tem que ser venda por marca. Isso é uma forma de fazer com que ele se dedique, né, de corpo e alma para todas as marcas da empresa. Se você tivesse que dar uma dica para quem está assistindo esse programa e deseja implementar uma área de expansão, que dica seria? Acho que a mais importante é traga um bom vendedor, né? E capacite esse vendedor, o resto é consequência, né? Não dá para fazer venda de franquia com alguém que não tem o perfil de vendas, né? Vai ser um processo muito mais lento e aí muito mais ao acaso, ou seja, eu vou estar sendo muito mais comprado do que de fato eu estou vendendo o meu negócio. Filó, obrigado por você ter vindo. Foi ótimo, obrigada a você, Pedro, foi um prazer. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui, nós nos vemos no próximo programa. Até lá!